tarde a todos vocês que têm prestigiado as nossas apresentações dos candidatos a prefeito de Assis. TV Com e Abordagem Notícias juntas nessa missão e hoje finalizando com o candidato Pablo para toda a obra, do PSOL. Pablo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. E eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação pessoal. Ok. Bom, eu sou o Pablo, sou assisense, nascido ali no bairro, nas proximidades da Vila Ribeiro. Me formei em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. Curso mestrado pela Unesp, campus de Botucatu. E ganho a vida através desse nome, né, que leva a minha candidatura, Pablo para toda a obra, que se trata de um micronegócio, uma microempresa de prestação de pequenos serviços residenciais, na área de elétrica, hidráulica, pintura, montagem e desmontagem diversas, por isso Pablo para toda a obra. E eu me tornei candidato, Dag, por conta da minha ativa participação, né, em audiências públicas, em conselho municipal, e a política desde a adolescência ela sempre me despertou muita atenção e eu tenho um carinho, um amor muito grande pela minha cidade e por isso que eu aceitei esse desafio de me candidatar a prefeito de Assis em 2020. Você é um candidato novo, qual a sua idade? Bem jovem, eu tenho 32 anos. 32 anos, mais jovem dos candidatos de Assis. Sim. Agora eu vou sortear essas perguntas aqui, foram formuladas pela produção, né? De 10 perguntas a gente vai sortear 5. Ok. De forma aleatória. Vamos lá. Vamos à primeira então. Vamos lá. De que forma o seu plano de governo contempla a sustentabilidade? Bom, muito boa pergunta. A sustentabilidade ela está contemplada no nosso plano, né? Não só na questão ambiental, né? Ela passa também pela questão de gestão de recursos e eu acredito que uma gestão adequada de recursos pode ser encarada como uma gestão sustentável. E nós temos também um vice, né, que milita há vários anos nessa área, né, o Zezinho. Ele esteve debatendo nos últimos anos de uma maneira bastante ampla e com a participação de vários especialistas, né, trazendo vários especialistas na nossa cidade, a questão do saneamento básico, da Guimar. Várias cidades da nossa região elas enfrentam uma escassez de água, né, hoje faz parte da realidade, como por exemplo Marília, né, e eu não quero isso para a nossa cidade. Então eu vejo como muito importante a participação ativa do meu vice, o Zezinho, nessa questão de sustentabilidade e meio ambiente, para a gente poder encarar isso de frente. E nós também contemplamos no nosso plano de governo a questão da industrialização, né, de Assis, através de um investimento pesado no nosso distrito industrial. E não adianta nada ter uma cidade que atraia novas indústrias, mas que não tenha as condições de oferecer recursos naturais para que essas indústrias possam desenvolver as suas atividades aqui em Assis, gerar emprego e renda. Por exemplo, Marília, né, acho que é o exemplo maior que a gente tem aqui. As empresas elas optam por Marília, que enfrenta historicamente uma falta de água, e não optam por Assis, não só por conta, né, nós não enfrentamos esse problema de falta d'água, mas mesmo assim as indústrias optam por Marília na hora de se instalar, né, na hora de decidir se vem para Assis ou se vem para alguma outra cidade da região. Vamos à segunda então. A UPA é alvo de constantes e sérias críticas por parte de usuários com relação à morosidade no atendimento e diagnósticos errados. O que vai ser feito para resolver essa situação e oferecer um melhor atendimento ao usuário? Certo. A morosidade no atendimento da UPA e as falhas, né, as falhas humanas que a gente observa constantemente e infelizmente na nossa unidade de pronto atendimento de Assis, que pertence ao sistema de urgência e emergência da nossa cidade, ela ocorre por conta principalmente de sobrecarga no atendimento.
Eu posso afirmar isso com propriedade, inclusive eu sou o único que pode falar disso com propriedade, porque além de ser o único candidato que é usuário do SUS, né, nessas eleições, eu trabalhei em 2019, Dag, como recepcionista de setembro a 31 de dezembro de 2019 na UPA. Então, eu que já, como cidadão e usuário da UPA, já vinha observando isso nos últimos anos, eu tive a oportunidade então de presenciar isso, ver isso funcionando por dentro. E Dag, meus plantões a maioria deles começavam às 7 da noite. Eu chegava na UPA de Assis e ela já estava lotada, já haviam pessoas aguardando há algum tempo e não parava de chegar pessoas que enfrentavam até 3 horas para passar numa consulta de 2 minutos, tomar um paracetamol e ser mandado para casa. Ou seja, a nossa UPA ela é utilizada como um postão. E uma alternativa para isso, a minha proposta para combater isso, Dag, é a seguinte. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que foi editada em 2019, abril de 2019, que permite aos municípios estender o horário de atendimento das UBSs até as 22 horas da noite com um médico de plantão. E eu não sei por que a Assis ainda não adotou isso para desafogar o atendimento na UPA, certo? Então essa é uma proposta-chave, uma proposta principal para a saúde de Assis, que a gente pretende implementar já no primeiro ano de mandato e que, se não for possível o estendimento do horário de funcionamento das UBS, para que o cidadão que trabalha em horário comercial e quando sai, trabalha com dor, mas não falta no serviço para procurar atendimento médico, ele possa buscar atendimento médico ao sair do trabalho no seu próprio bairro, num ambiente tranquilo, num ambiente calmo, diferentemente do que é a nossa UPA hoje. E eu acho que eu já acabei colocando para o cidadão que nos assiste que essa questão das falhas humanas, elas se dão por conta disso. Imagine trabalhar num ambiente estressante, com um trabalhador cansado, isso não tem como se reflete na qualidade do atendimento. Vamos à terceira questão. Qual o seu projeto para o esporte, tanto para iniciação quanto para o alto rendimento? Olha, esporte é saúde, Dag? Então nós pretendemos priorizar o esporte, mas não só o esporte profissional, como no futebol, o caso dos clubes Assisense, Vossen e o basquete profissional. Tem que incentivar sim, porque eles ajudam a levar o nome da nossa cidade para todo o estado e todo o país. A gente pretende incentivar a prática esportiva como estimuladora da saúde na população através do investimento em equipamentos públicos de esporte e lazer da cidade, como quadras poliesportivas, como manter o Centro Social Urbano, o Ecolago e vários outros espaços, como o Parque Buracão também, que são locais de prática esportiva na nossa cidade, manter investimentos contínuos nessas áreas para que a população possa usufruir deles. Nós também pretendemos desenvolver campeonatos de futebol locais, principalmente nas periferias da nossa cidade, onde a população é maior, onde nós temos também uma grande quantidade de jovens e adolescentes. E a prática esportiva, todos nós sabemos que, além de promover saúde, ela também é uma maneira de combater as drogas, então isso com certeza será uma das nossas prioridades no eventual governo municipal. Esporte é vida, Vida e saúde. Vida e saúde. Vamos lá, a quarta questão. Em sua opinião, quais os problemas mais sérios a serem sanados na saúde em Assis? Como você pretende efetivá-los? Bom, os problemas mais sérios, então, nós já pontuamos um deles aqui, que é a questão da morosidade, que leva a falhas humanas na nossa UPA, que é o nosso sistema de atendimento público de urgência e emergência. Nós também temos a questão das UBSs, nós precisamos ter médicos nas UBSs e precisamos adequar o seu horário à realidade da maioria da população que é, assim como eu, usuária do SUS.
A zona rural também perdeu nessa gestão, Dag, a sua unidade móvel de atendimento médico. Eles tinham até 2017 médico na sua propriedade, né, na porta de casa. Essa unidade, ela infelizmente foi perdida e nada se fez, né, não houve nenhum esforço no sentido de restabelecer esse que é um serviço essencial. Pelo contrário, né, nós tivemos inclusive uma redução da equipe que fazia esse tipo de atendimento, prestava esse tipo de atendimento para a nossa zona rural, que é importante, não é pouca gente, não é pequena, e que, né, assim como nós, demandam de saúde e, né, a agricultura familiar, ela é importantíssima porque ela coloca comida na nossa mesa, né? Nós temos também a questão da demanda psiquiátrica, né, na nossa cidade. Nós não temos psiquiatra disponível em Assis, no antigo CIAPS, então nós precisamos priorizar a contratação de um psiquiatra urgente, bem como colocar também pediatra de plantão pediátrico na unidade de pronto atendimento Maria Isabel e na UPA. Uma coisa que eu observei, Dag, durante esse período que eu trabalhei lá, foi a quantidade de urgências e emergências infantis que nós recebemos diariamente em Assis, né? Principalmente na UPA. Eu falo pela UPA por ter trabalhado lá. Graças à competência da equipe que ali trabalha, né, a qual eu tenho muito carinho, respeito e admiração, eu não precisei registrar nenhum óbito de criança nesse período. Mas nós não podemos esperar que uma tragédia aconteça, né, para tomar providências, né? Então, a questão pediátrica também é importante. E, para finalizar, a questão de medicamentos. A população mais carente, ela não tem encontrado medicamentos como, por exemplo, carbonato de lítio, né, na farmácia pública, nas dispensadoras municipais. E para quem usa, né, carbonato de lítio, ou para quem trabalha na área de saúde, sabe o quão afetada é a pessoa que eventualmente fica aí 1, 2, 3 dias sem tomar esse medicamento importante. Para que seria esse medicamento? Esse medicamento, normalmente, as pessoas com problemas neurológicos, né, fazem uso. Pessoas com bipolarismo, com autismo, né, assim como o Tegretol e outros medicamentos. Ou seja, é imprescindível, né, que Sim. se tenha. Vamos para a próxima? Vamos. Eu acho que é a última das perguntas feitas pela produção. Pergunta interessante. Assis perdeu grandes indústrias e empresas como Entringer, Regional Telhas e centros de distribuição da Rede Avenida. Como pretende fortalecer o Distrito Industrial de Assis e atrair investidores? Certo. Bom, essa pergunta casou com a anterior, né? Porque na anterior faltou falar, eu falei dos maiores problemas, faltou falar como que a gente vai contratar psiquiatra, pediatra, a questão dos medicamentos. Bom, pessoal, tudo isso depende de grana, né? E a gente tem uma receita considerável em Assis. Se a gente pegar o orçamento municipal de Assis do ano passado, que foi aproximadamente 430 milhões, e o que está previsto para o ano que vem, que é de aproximadamente 419 milhões, caiu um pouquinho por conta da pandemia, Dag, e comparar com outros municípios, como por exemplo Botucatu, que é onde eu estudo, Botucatu tem um orçamento menor ou igual a Assis, só que é uma cidade maior, certo? E uma cidade que tem indústrias, né? Tem, por exemplo, a Caio e a Induscar, que fabricam ônibus, tem a Embraer, né? No entanto, é uma cidade que demonstra estar um pouquinho mais, né, à frente de Assis em termos de desenvolvimento, né? Inclusive, também foi considerada uma das melhores cidades do estado de São Paulo para se viver e ficou à frente da nossa cidade. Bom, primeiro, acho que o que a população espera de um prefeito há vários anos é a adequação do nosso distrito industrial. Nós não temos tratamento de água, não temos tratamento de esgoto, a maior parte dele está sem asfalto e nós temos muito lixo ali dentro, né? O nosso distrito industrial hoje é um verdadeiro lixão. Então, a população ela espera que um prefeito priorize, né, nosso distrito industrial há vários anos, né, desde a sua fundação em 88, desde a sua criação. Isso não acontece.
E eu tenho batido muito nessa tecla. As pessoas me perguntam saúde, o que você vai fazer pela saúde, o que você vai fazer pela segurança pública? Eu respondo emprego, né? Por quê? Porque com o emprego, a gente além de combater, por exemplo, a questão da taxa de desemprego que só cresce em Assis, né? A falta de dinheiro das pessoas, que faz o comércio parar e diminui a arrecadação do município, é através da geração de empregos que nós vamos reverter esse quadro, né? E o curioso é que é claro que um distrito industrial, né, moderno, com infraestrutura e atrativo, não vai trazer as empresas para Assis, as indústrias para Assis automaticamente. A gente vai em busca, né? E os empregos, o retorno da ele não vem só depois de implantada a indústria no município, né? Ele já começa a acontecer na sua implantação. Lençóis Paulista, que é um município menor que Assis, está com investimento da ordem de 1 bilhão desde janeiro deste ano, por conta de uma multinacional que decidiu investir ali, naquela região, naquela cidade, né? Uma gigante da celulose, a maior da América Latina, e fez com que Lençóis Paulistas não sentisse o efeito, né, da crise econômica que o nosso país já enfrentava antes da pandemia, né, e se agravou com ela, né? Então é dessa maneira, a partir da geração de empregos, né, para aumentar a arrecadação, que a gente vai conseguir implementar todas as outras políticas públicas que já estão previstas no nosso plano de governo a partir de 2021, perdão. Muito bem, seria um conjunto então, né? Sim, uma coisa leva a outra. Uma coisa leva a outra. Muito bem, nós vamos partir agora das perguntas enviadas pelos concorrentes, né? Todos eles enviaram. Quer começar por algum específico? Posso sortear, Dagny? Pode. Pode sim. Então? Vamos lá. A pergunta é do atual prefeito José Fernandes. Legal. Essa pergunta o prefeito tem feito a todos. Foi enviada uma única pergunta para todos os candidatos. Justamente sobre o Distrito Industrial. O Distrito Industrial de Assis, CDA, tem mais de 25 anos de existência e desde o início sofre com a falta de infraestrutura e saneamento, passando por várias administrações. No atual mandato e a custo zero, de forma inédita, o atual prefeito conseguiu um recurso de 9 milhões do contrato com a Sabesp para investimento no local, sem contrapartida do município, nem financiamento para a recuperação ambiental e estrutural do setor. O que o candidato teria feito de diferente para conter a grande vossoroca existente no Distrito Industrial, que está somente aguardando a licença ambiental para o início de execução das obras e que fosse também a custo zero para o município, igual que o atual gestor conseguiu? O que você faria? É uma pergunta bem característica do Zé, né? Assim, bem egocêntrico. Bom, Zé, faltou você dizer que esse investimento ele não tem data para acontecer, de acordo com a própria Sabesp, né? A Sabesp ela garante que, por exemplo, o Distrito Industrial vai receber rede de água e esgoto tratada, né? Que vai ligar, né? Que não basta só fazer a rede de esgoto no Distrito Industrial, é preciso ligá-la até a estação de tratamento de esgoto mais próxima, que fica ali perto da Unimed, e só, né, para fazer essa ligação, o custo dela é de aproximadamente R$1 milhão, de acordo com o nosso falecido secretário de Obras e Planejamento, o senhor Clóvis. E aí que está o problema, Dagny. A gente pode esperar a vontade da Sabesp para retornar esse investimento em Assis? O contrato que o Zé celebrou com a Sabesp em Assis, ele tem 30 anos, né? Sim. E ele é unilateral. O que significa isso, Dagny? É a Sabesp quem determina quanto que ela vai cobrar pelo seu serviço na nossa cidade, e é ela quem determina quando, onde, né, ela vai retornar esse investimento aqui no município. E numa consulta feita por ela, pela nossa equipe a ela, né, por e-mail inclusive, ela confirma, né, o Zé não está mentindo, só que ela disse que a previsão é de 5, 6 anos, né, então tipo, dá para esperar, a gente tem esse tempo, a população de Assis vai esperar mais 5 anos para, vejam bem, não é 5 anos para poder ter
ter indústrias e começar a gerar emprego. É 5 anos para ter o distrito industrial, né, que a gente merece. Para chegar ao recurso. Exatamente, para chegar ao recurso. Então são conquistas que precisam ser melhor elucidadas, né, melhor apresentadas para a população, né? Não adianta a gente se gabar de conseguir o recurso, mas, né, a longo prazo. A gente está vivendo uma situação de desemprego em Assis muito grave, muito séria agora, né? Em tempo de pandemia. Será que quem está desempregado, quem tá com fome, consegue esperar tanto tempo, né, para poder ver o retorno de um investimento dessa ordem, né? Então eu acho que nesse sentido o melhor a se fazer é economizar, né? É usar melhor os nossos recursos. A gente vai perder R$1 milhão, né, num período de crise econômica. É o caso ali da nossa Água da Porca, né? Veio R$1 milhão para ser construído um parque e por conta de uma questão ambiental, né, que o nosso prefeito insiste, protela, né, em fazer um acordo com o Ministério Público, a gente vai perder esse recurso, assim como a gente perdeu R$90 mil que seria doado pelo Rotary para aquisição de uma nova unidade móvel de saúde para a zona rural, assim como a gente perdeu recursos para a construção de mais um espaço de lazer, uma pista de skate para a juventude assisense. Então, eu acho que a gente precisa, mais do que discurso, né, a gente precisa de ação, né? E pelo que ele coloca aqui, esses 9 milhões ainda não passa de papel, né, de palavras soltas e vazias. Vamos à pergunta do Coronel Franco. Sim. Cultura e lazer é essencial para a população, principalmente aqueles que vivem nos bairros mais afastados dos equipamentos de lazer e cultura. Se eleito, quais são seus projetos em relação a proporcionar à população em geral, especialmente aqueles que moram na periferia da nossa cidade, mais lazer e mais cultura? Muito bem. Bom, eu sou da periferia, né? Eu nasci e cresci na periferia de Assis, que hoje, até curiosamente hoje, ali onde eu nasci, naquela região ali da Vila Ribeiro, próxima à linha férrea, né? Jardim Três Américas, Vila Independência, aquele na minha infância e adolescência era quase um extremo de Assis, Dag. Hoje a gente já está quase no meio, né? Cresceu, né? No centro de uma região, não no centro da cidade, né? Cresceu bastante, nós temos hoje o Colinas, temos o Pacaembu, temos a Nova Assis, Jardim Santa Clara, aquela região ali não para de crescer. Esses equipamentos públicos que o Coronel Franco cita, eles estão previstos no nosso plano diretor, que é algo que, né, deve ser levado sempre em consideração, sempre ser seguido, né, à risca no desenvolvimento urbano. Porém, nós temos um plano diretor que parece que só existe no papel, sabe? Não sai do papel, não é seguido como deveria. Porque a gente está vendo cada vez mais casas, cada vez mais loteamentos, né? E a administração pública, né? O governo municipal não consegue acompanhar esse crescimento, né, urbano com transporte coletivo, né? Nós temos bairros novos aqui em Assis em que o transporte coletivo hoje não chega, né? Além de ter se tornado mais caro e ineficiente. Creches, né? Nós temos uma demanda crescente por creches já, uma demanda reprimida, e as creches não saem. Mesma coisa em termos de saúde, né? Em termos de UBS. Falta UBS também na nossa cidade atualmente, e isso faz com que o crescimento da nossa cidade seja desordenado, né? Seja sem infraestrutura. Eu me preocupo muito com isso, né? E não é de agora, eu tenho falado isso há vários anos nas audiências públicas que a atual gestão tentou promover, mas errou ao promover em horários, né, em que o trabalhador, que a maioria da população não pode acompanhar, não pode comparecer. Então isso está intrínseco não só na minha candidatura, mas em mim, né? Eu sou dessa região, eu cresci num bairro que não tinha equipamento público, ainda não tem equipamento público de esporte e lazer, exceto dentro das escolas. E o que nós fizemos com as nossas escolas? Trancamos, né? Até uns anos atrás a gente tinha uma escola da família, que era fantástico, né? Muito legal. A população ocupava as escolas no final de semana para prática esportiva, né? Para atividades de lazer, de aprendizagem, e ajudava a cuidar das escolas, né?
Hoje, com o fim do Escola da Família, por exemplo, nós temos escolas sendo depredadas, né, invadidas, às vezes até não por roubo, né, objetivando roubo ou depreciação, mas por pessoas buscando, né, o equipamento, né, que está ali, mas está fechado. Então elas acabam daí danificando. Acabam praticando um vandalismo, na verdade. Exatamente, por falta de oportunidade. Vamos à pergunta então do candidato Quinteiro. O que você mudaria na atual gestão de Assis? Quinteiro, eu mudaria a questão da gestão democrática. Como assim? Deixa eu explicar para quem nos assiste. Como eu já citei aqui, pessoal, houveram tentativas, né, no início desta gestão de ser democrática ou de se parecer democrática, mas tentativas falhas, tentativas erradas, né? As audiências públicas que nós tivemos, eu participei de várias, né? Eu posso falar também com propriedade disso. Elas foram promovidas em horários em que o trabalhador não pode participar, né? Em horário comercial, por exemplo. Já imaginou fazer uma audiência pública, Dag, para tratar sobre transporte coletivo, que é o transporte que leva quem precisa, quem trabalha de casa para o trabalho para casa, no horário comercial, ou seja, no horário em que as pessoas que mais precisam estão trabalhando? Como que elas vão opinar? Como que elas vão falar? Essa questão, por exemplo, que eu falei das UBSs funcionar no horário comercial, né, que é o horário que a maioria dos usuários do SUS trabalham, né, então, vocês sabem, eu não sou o descobridor disso. Muitos de vocês que nos assistem, são usuários do SUS, sabem disso, mas vocês não estão lá nos conselhos municipais, não podem ir na audiência pública, justamente por conta, né, de serem iniciativas que acabam sendo políticas públicas vazias, porque não estão de acordo com a realidade da maioria da população. Então, nesse sentido, a gente propõe lá nas primeiras, já na abertura do nosso plano de governo, o quê? Criação, né, fazer com que a população ocupe esses espaços. Que espaços? Os conselhos municipais. Porque os conselhos municipais eram para garantir a democratização de uma gestão, mas não garante porque eles estão cheios de pessoas ligadas ao prefeito, né, indicadas, comissionadas, que trabalham no governo municipal, e não tem quase ninguém como eu, como vocês, né, que somos todos somos cidadãos, e não tem condições de participar. As reuniões do Conselho Municipal de Assistência Social, por exemplo, o qual eu fui eleito representante dos usuários da assistência social, e só tinha eu de representante, né, elas aconteciam às quartas-feiras, às 9 da manhã, certo? Então, além de não ter população nos conselhos municipais, não se dá condições para que eles participem. Eu conseguia participar de audiência, de conselho municipal, porque meu trabalho é flexível, né? Eu sou praticamente um autônomo, como a maioria dos assisenses. E isso me garante que eu adequo a minha agenda à atividade do conselho. Beleza, mas como que eu vou então garantir, né, que as pessoas ocupem os conselhos para a gente poder de fato mudar e ter uma gestão democrática na nossa cidade? Além de estimular a participação, eu vou criar condições para que o trabalhador participe dos conselhos. Como? Eu posso enviar um projeto de lei para a Câmara, né, fazendo com que um cidadão que participa de um conselho, por exemplo, Dag, ele não seja prejudicado se ele precisar se ausentar do trabalho para comparecer a uma reunião de um conselho municipal. Então não adianta encher de população o conselho sem oferecer, sem garantir com que eles tenham condições de participar, sem ser prejudicado no trabalho, por exemplo. Esse é um dos pontos principais para uma democratização da gestão. Bem colocado. A última pergunta é do Campanati, professor Campanati. Certo. Prezado candidato, considerando que seu partido político, juntamente com o partido do seu vice, tem historicamente incentivado ou apoiado invasões de propriedades privadas e públicas, seja na cidade ou no campo, pergunto, você, se eleito prefeito, continuará adotando essas práticas? Obrigada, professor Campanati, 51. Permitam-me o riso, pessoal, porque essa é uma fake news, né, que já foi
desmascarada pelo próprio Guilherme Boulos, né, que é do PSOL também, que é do meu partido, várias vezes. E com o Bolsominion é assim, você fala e não adianta, não entra na cabeça, né? O meu partido, nem o partido do meu vice, o PT, nunca estimulou a invasão, né, de propriedades particulares, né? Do jeito que ele coloca na pergunta dele, parece que, né, Dag, você vai estar lá na sua casa e de repente vai chegar alguém lá com uma camiseta vermelha, um bonezinho do MTST, né, te colocar para fora da sua casa, né, e invadir. Né? Essa é a impressão que esse tipo de pergunta estúpida, né, nos dá. E quem faz isso é banco. Né? O Campanati, você que é da área econômica, né, economista, você devia saber disso. Quem invade casas no nosso país e toma a casa da gente é o banco. Experimenta ficar sem pagar a prestação do Minha Casa Minha Vida, né, ou do imóvel que você, a Cisense, financiou, se você vê se ele não é invadido, não é tomado pelo banco. O que o MTST faz em São Paulo é ocupar imóveis cujo valor do imóvel, a dívida do imóvel já se tornou maior do que o próprio valor venal deles, né? E você tem mais imóveis nessa condição do que gente na rua em São Paulo, né? Você tem, se eu não me engano, aproximadamente 40 mil imóveis nessa situação que devem dinheiro, né, para a prefeitura, imposto, IPTU, e que não cumprem a função social do imóvel, que não é o PSOL, não é o PT, não é o Boulos que inventou a função social do imóvel, Dag. A função social do imóvel, ela está na lei, está na Constituição Federal e tem que ser cumprida. Só que a gente não elege pessoas com peito para combater isso, né? Então, esse negócio de invasão é fake news, não procede, né? Em São Paulo, eu dizia, são aproximadamente 40 mil imóveis, né, nessa situação, que deve mais imposto do que o próprio valor do imóvel para a Prefeitura de São Paulo, e são 25 mil pessoas em situação de rua. Isso é uma vergonha para o nosso país, para a cidade de São Paulo, né? E o MTST nunca invadiu um imóvel, nunca tirou você da sua casa, não vai tirar você da sua casa, né, para ocupar, para invadir, né? Então tem que ser feito um trabalho de conscientização, né, de combate às fake news com as pessoas muito grande. Por isso que eu valorizo muito a educação, né, principalmente a educação pública, para que as pessoas, mesmo depois de fazer uma faculdade de economia, como é o caso do professor Campanati, acreditem nesse tipo de coisa, não vão buscar a verdade, não vão buscar saber o que de fato acontece, né, antes de tecer uma pergunta dessa. Muito bem. Pessoas que nos assistem, nós chegamos hoje ao final das entrevistas com os candidatos a prefeito de Assis. Como vocês puderam perceber, foi algo bem ético, bem imparcial. Nós sequer argumentamos com respostas dos candidatos, nós não interferimos na fala de nenhum deles. Para quê? Para que eles se mostrem exatamente como eles são, o que eles pensam, sem interferência externa. E o que a gente espera é que realmente vocês possam ter conhecido cada um desses candidatos, descoberto o perfil de cada um, né? Os prós, os contras, o que vocês concordam, o que vocês discordam. TV Com e Abordagem Notícias espera, sinceramente, que consiga ter, né, que a gente possa ter conseguido levar até vocês essas informações e nós conseguimos trazer os 5 candidatos até aqui. Eu queria agradecer muito a você, Pablo. Eu que agradeço. Posso? Pode fazer uma finalização agora? Sim. Fala direto com o seu leitor. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa TV Com, Abordagem Notícias. Ela é muito importante para a nossa cidade, né? Infelizmente, nós temos poucos espaços como esse para poder falar, para poder responder perguntas. O processo realmente foi um processo com lisura, com isenção, com imparcialidade desde o início. Então, por isso, novamente, meus parabéns. E fica a minha sugestão, talvez nessa não seja possível, mas numa próxima, da promoção de um debate, né? Eu sei que a gente está num período de pandemia, mas eu acredito que ele seria de muito valor para a nossa população, para a nossa cidade. E para o eleitor assisense, eu tenho dito o seguinte, Dag. Parece que nós temos 5 opções para a Prefeitura de Assis esse ano, contando comigo. Porém, nós temos 2, né? Eu ou aquela mesmice de 4 anos.
todos os outros candidatos são iguais, né? Basta você observar o discurso, basta você observar a prática, que você vai notar semelhanças entre eles. Eu acho que a nossa população, ela não merece esperar mais 4 anos, ter mais 4 anos de pequenos avanços, de migalhas. Acho que a nossa população merece mais. Eu sou uma pessoa, Dag, que dá um valor absurdo na vida. A gente não sabe quanto tempo nós temos de vida, né? Isso se tornou ainda mais palpável agora em pandemia, né? A gente percebeu que como que as coisas podem mudar, né, da noite para o dia, né, em termos de saúde, em termos de vida mesmo, né? Então é por isso que, para mim, tempo não é dinheiro, né? Apesar de eu ser um empreendedor, tempo é vida. Inclusive, é pautado nisso que eu estabeleço os meus preços e pratico preços justos, né? Então é isso. Eu espero que a população ela reflita, tenha essa capacidade e valorize o seu tempo. 4 anos, Dag, para pequenos avanços, infelizmente, a gente não... Eu não posso esperar e eu não quero esperar por isso. Eleições 2020